Vamos falar do Alexandre de Moraes, ministro do STF, que afirmou em entrevista à Folha que quem critica prisões do 8 de janeiro antes tinha bordões fascistas contra detentos. Questionado sobre as críticas que tem recebido por sua atuação como relator dos casos envolvendo a invasão às sedes dos três poderes, o ministro do STF respondeu o seguinte, abre aspas, não é porque é de classe média que não vai ser processado, condenado ou preso. Essas pessoas que hoje criticam o sistema penitenciário nunca se preocuparam com os 700 mil presos brasileiros. Enquanto não havia gente ligada a essas pessoas, elas tinham bordões, eu diria, fascistas em relação àqueles que cometiam crimes. Nunca defenderam o que elas têm agora no Supremo, devido ao processo legal, direito ao advogado, a um julgamento por 11 ministros. Fecha aspas. Eu vou ter que parar por aqui, porque é tanta coisa aqui, Graeb, para comentar, porque você tem o outro lado aí dessa moeda, né? É que quem. Como é que ele colocou? Deixa eu pegar aqui de volta, né? Quem critica prisões do 8 de janeiro antes tinha bordões fascistas contra detentos. O curioso é que quem defende prisões do 8 de janeiro, da maneira como elas têm sido feitas, com julgamento no Supremo Tribunal Federal, quem defende essas prisões, antes tinha uma postura garantista em relação a pessoas acusadas de crimes. Né? Na verdade, eram os casos de crimes de colarinho branco. Então, isso também precisa ser colocado. Eu falei ontem aqui no programa que o Moraes escolheu um inimigo único enquanto ele está alinhado ao lulismo, que é a extrema-direita. Então, todo dia ele fala alguma coisa a respeito disso nesse grande blog do Moraes, que se tornou o conjunto de entrevistas e participações em atos políticos que ele dá e que ele faz. E aí, mais adiante, vou voltar aqui à declaração que a gente citou entre aspas. Não é porque é de classe média que não vai ser processado, condenado ao preço. E quem é rico, Moraes? Onde é que está na cadeia o empresariado bilionário que foi alvo de acusações de corrupção, de lavagem de dinheiro? Eu estou vendo eles aí se reunindo com as pessoas poderosas dessa república, com uma cobertura muito legal de determinada emissora de TV, cujo comandante tem grupo empresarial, no qual alguns desses empresários participam, né, dos eventos promovidos por esse grupo. Eu estou vendo aí todo um conjunto de atuação para lavar a imagem deles. E quanto tempo esse pessoal ficou na cadeia? Os que ficaram um pouquinho, depois foram liberados. Essa história, assim, ó, parece o xerife falando, né? Não é porque é de classe média que não vai ser processado, condenado ou preso. No Brasil, não. No Brasil, não é só pobre que vai preso, classe média também. E os ricos, e o empresariado, que é acusado pela Força Tarefa Anticorrupção, que está dando palestra aí em evento com a participação de ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Nessa salada, para não dizer a outra palavra, institucional. Aí ele fala assim que essas pessoas que criticam o sistema penitenciário nunca se preocuparam com os 700 mil presos brasileiros. De fato, você tem aí bolsonaristas que nunca se preocuparam com os direitos humanos e agora, nesse caso, se preocuparam. E eu apontei isso na raiz, né? Fiz uma ironia e depois foi repetida até o momento em que o próprio Moraes repete aquilo que eu disse lá nos desdobramentos. Agora, por que ele fala de um lado só? Onde é que estão, Moraes, os garantistas, os advogados dos réus da Lava Jato, para falar que não tem sido dado acesso aos autos para os advogados dos réus do 8 de janeiro, que eles não têm foro privilegiado e, portanto, não deveriam estar sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que um deles morreu na cadeia com uma análise pendente pelo relator, que é o senhor Alexandre de Moraes, de um pedido de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, de flexibilização. Cadê essa turma? Essa turma desapareceu, você só fala sobre a outra. Então vamos apontar aqui os problemas de todos os lados. Porque o que é isso? O ministro do STF adotou um discurso político perfeitamente alinhado ao discurso lulista. O único alvo é
a extrema-direita, são os reacionários aloprados que invadiram prédios, depredaram patrimônio público, é a turma do bolsonarismo, casos da corrupção resultaram no extremismo, etc. Então, Graeb virou comentarista político mesmo, né? E acho que teria vaga em determinados blogs que você sabe quais são. Pois é, Felipe. Eu ratifico tudo que você disse, Felipe. As críticas ao Alexandre de Moraes e a condução desse processo não são impertinentes. De jeito nenhum. Um cara morreu porque alertas foram feitos a respeito da saúde dele. A PGR já havia recomendado a soltura deste senhor. Exato. E a história morreu num escaninho lá do STF. Morreu não, dormiu num escaninho do STF, né? Até que foi tarde demais. Por quê? Porque o STF tem uma estrutura que não foi feita para conduzir 2.000 casos penais. O Alexandre de Moraes, nessa mesma entrevista, se gabou de estar comandando uma vara criminal. Ele estava se referindo justamente a essas centenas de casos que foram resultantes do 8 de janeiro. E dizendo, não, está tudo correndo super bem. Não correu todo super bem. Morreu uma pessoa por negligência da justiça, e só depois disso ele soltou pessoas que já podiam estar em casa antes, certo? Ratifico também o que você disse sobre a ausência dos garantistas, a ausência de uma palavra sequer, sobre esses fenômenos todos. Cadê o CACAI? Cadê o Prerrogativas? O Clube do Charuto, né, dos advogados garantistas? Cadê eles? Porque, vejam só, garantismo é uma coisa técnica do direito, certo? Então, se você defende garantismo, não dá para você defender o garantismo só aqui e não acolá. É o garantismo de ocasião. Não dá para o ser assim. punitivismo seletivo. Exatamente. Não dá para ser assim. Garantismo quer dizer que a lei deve ser usada da mesma maneira para todo mundo é igual perante a lei. Então, essas pessoas tinham o dever profissional, o dever moral e o dever político também, de fazer a mesma defesa que eles fizeram para todos os brasileiros, certo? Não fazem. Não fazem porque essa turma não é a turma que é cliente deles. Não Vamos deixar aqui bem claro. Eles defendem no debate público os clientes, que Que são os obviamente os milionários remuneram. brasileiros, que têm dinheiro para pagar esses advogados caríssimos, Exato. caríssimos, e que têm acesso aos gabinetes de Brasília. De bermuda até. De bermuda, inclusive. Certo? Não são esses aloprados do 8 de janeiro que têm dinheiro para pagar os advogados do Clube do Charuto. São outros. Né? São os caras da Lava Jato. E eu só complemento uma coisa naquilo que você disse a respeito dos empresários, da Lava Jato. Vamos incluir entre eles os políticos, né, Felipe? Claro, claro. Disse a nossa entrevistada o outro dia, me fugiu o nome dela agora, perdão. A Lígia Maura Costa. Exatamente. Ela lembrou que alguns empresários foram até punidos. O que teve um déficit gigantesco de punição foi a classe política. Exato. Né? Ali foi difícil pegar um. O processo do Arthur Lira, vamos lembrar que a PGR mudou de ideia. Mudou de A ideia. PGR recuou. Recuou. É uma maravilha, né? O Agora, poder das autoridades próximas do Arthur Lira. Exato. Bom, pense naquela autoridade. É isso aí. Eu só termino dizendo, Felipe, que também me causa incômodo gigantesco
como você sabe, eu fui dar uma espiada no último ato bolsonarista que aconteceu aqui na Avenida Paulista, que é pertinho da minha casa. Eu fui lá espionar. E me causou um mal-estar gigantesco ouvir pessoas como Magno Malta, como Silas Malafaia, urrando as palavras direitos humanos de cima daquele carro de som. É ofensivo ouvir essa gente, de repente, sacar a história dos direitos humanos de algum lugar escondido no corpo deles. É uma hipocrisia isso. Então não, vai. Não nos ofendam tentando fazer essa inversão de um discurso que nunca foi de vocês também. Exatamente. O Bolsonaro, o líder, dessa patota, ele deixou registrado em entrevistas filmadas o seu absoluto desprezo, por direitos de presos, etcétera, né. Só que agora, os presos são outros, são aqueles que ele próprio, estimulou a ter essa postura de reacionário aloprado.